pastor Caio Fábio foi de grande importância para o Evangelho no século passado. Hoje, ele não apenas rompeu com a instituição igreja, mas rompeu com diversos ensinamentos cristãos pautados na Bíblia. Qual sua visão dele hoje, baseado na luz do Evangelho? Ele ainda é uma boa influência cristã? Olha, minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Ele não só é uma boa influência cristã, mas eu particularmente considero ele a principal influência cristã hoje no Brasil. E eu não poderia dizer no mundo, porque eu não tenho a presunção de conhecer tudo aquilo que o Espírito de Deus faz mundo afora. E ele é livre e ele tem as suas pérolas espalhadas por todo o mundo. Mas aqui no Brasil, que é um local que eu acompanho um pouquinho mais de perto, eu posso dizer que ele não só é uma boa influência, mas ele também é a principal influência cristã. E aí eu quero pegar aqui a resposta a partir da própria questão que você levantou. O Caio Fábio foi uma grande importância para o Evangelho no século passado. Hoje ele não apenas rompeu com a instituição cristã, com a instituição igreja, e ela colocou aqui igreja entre aspas, mas rompeu com diversos ensinamentos cristãos pautados na Bíblia. Minha amiga, você sabia que o Holocausto na Segunda Guerra Mundial foi fundamentado na Bíblia? Você sabia que, inclusive, os terrores promovidos na Segunda Guerra Mundial, eles foram fundamentados na Bíblia? Você sabia que os cruzados, que no afã de defenderem a terra prometida, durante a Idade Média, eles matavam, empalavam, estupravam, estripavam, baseados na Bíblia? Portanto, minha amiga, na Bíblia, você vai ter a fundamentação de toda sorte de loucuras. Principalmente se você pegar ela de Gênesis a Apocalipse e tratá-la como sendo sagrada no mesmo nível e na mesma proporção. Caio Fábio foi um dos precursores, pelo menos aqui no Brasil, que lança a seguinte fala, que é icônica, e as pessoas ainda vão ter que viver mais 10, 20 anos para entenderem essa fala dele. De que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação do todo da Bíblia. Sim, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, por intermédio do qual tudo tem o seu significado. Nele, em Jesus, eu entendo o que foi válido e o que não foi válido no Velho e no Novo Testamento. Porque ele era a luz dos homens e o Verbo de Deus que se tornou carne. Portanto, na esteira disso, ele começa todo um processo de desconstrução de dogmas e de moralismos. Você sabe o que é moral ou moralismo? Moral é um acordo entre a maioria. Sim, onde existirem 2 ou 3 pessoas, ali existirá uma moral. Porque formando-se um consenso entre o grupo, esse consenso passa a funcionar como uma regra. E essa regra, então, passa a nortear os comportamentos dos integrantes desse grupo. Isso é moral. É quando o consenso entre o grupo perfaz o peso de verdade e funciona como uma regra. Só que o grande problema é quando essa regra
ela, no seu pretenso status de verdade, ela coloca de lado os preceitos da vida e de Deus, que inclusive é o que Jesus denuncia aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, quando ele falava dos religiosos de sua época, quando ele disse: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Tradição é uma outra denominação daquilo que serve como consenso entre o grupo. Logo, tradição é um derivado da moral dos homens. Só que com a seguinte característica: tradição é aquela moral que, uma vez se estabelecendo como consenso entre o grupo, atravessa anos, décadas, séculos, de modo a aquele consenso se transformar numa tradição. Portanto, existem duas formas arbitrárias de determinadas propostas ganharem o peso de verdade. Uma é pela via do consenso dos homens, outra é pela via desse consenso atravessar anos sem ser refutado. E aí, uma vez estabelecendo isso, nasce a tradição. Então, seja pela tradição ou seja pela moral, os homens fabricam preceitos que anulam a misericórdia, anulam o amor, anulam a solidariedade, porque em nome da moral, pessoas são preconceituosas, se tornam excludentes, forjam o pretexto para não amar, para perseguir, para odiar. E é em cima disso que Caio Fábio, ao meu ver, não só foi, mas hoje, sobretudo, é um dos principais protagonistas na desconstrução desse esquema moralista, legalista e de tradições diabólicas que se formou na instituição religiosa denominada igreja. Agora, óbvio, não tem como você meter a mão nesse vespeiro e não sair com a fama de vilão, porque você está mexendo com consenso entre pessoas que se dizem e se acham sabidas, tanto quanto com propostas que atravessaram séculos e décadas sem serem refutadas, ganhando, portanto, o peso de tradição. E acostumadas e familiarizadas com esse moralismo e com essa tradição, as pessoas se sentem excessivamente desconfortáveis de serem confrontadas nas suas próprias crenças. E é por isso que o Caio Fábio, então, se torna uma persona não grata. Uma pessoa que tem que caminhar à margem. Porque ele é a pessoa que, nesse momento atual, ao meu ver, ao meu limitado ver, porém é a pessoa que mais cumpre uma função profética contra a instituição religiosa dos homens, sobretudo a evangélica aqui no Brasil, né? Portanto, essa fala, né, de que ele rompeu com diversos ensinamentos cristãos pautados na Bíblia, minha amiga, você me desculpe, até eu também rompi. Isso porque, para o religioso atestar algo como verdadeiro, ele precisa perguntar para alguma versão autorizada se aquilo é verdade. Então o religioso ele vai procurar o pastor, o padre, o líder dele. Só que o discípulo de Cristo, aquele para quem pela fé se cumpriu o que está descrito lá em Hebreus, no capítulo 8,
que diz, a partir do verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sim, para quem vive essa aliança aqui pela fé, se crendo perdoado, ele se permite olhar para a própria realidade, verificando os frutos de suas próprias obras, se eles apontam para a validade ou não dos seus próprios comportamentos. Mas o religioso, ele tem medo de pecar por causa de uma ira ensandecida de um Deus que mais parece Zeus da mitologia grega, ao mesmo tempo que com o pavor de ter a sua reputação comprometida no meio do grupo religioso. Mas aí, minha amiga, isso é que é a grande questão que eu vejo que Caio Fábio e muitos outros, mas eu o vejo como o principal, trabalha com a mensagem do Evangelho para desconstruir esse malefício diabólico que a religião dos homens construiu e permeou o meio religioso evangélico, promovendo uma grande alienação, não a partir da verdade da vida, mas baseado em consensos interpretativos e tradições. E propostas que, porque ultrapassaram anos e séculos, viraram tradições. Mas a verdade da vida e ela fala por si mesma. Como o próprio Jesus dizia, quando Jesus recebeu a fama, lá em Mateus capítulo 12, recebeu a fama de comilão e beberrão, amigos de pecadores e publicanos, ao invés de Jesus querer correr para poder se justificar e tentar explicar o porquê que ele não deveria receber aquela fama, Jesus disse, mas a sabedoria será justificada pelas obras. Sim, as próprias obras falam sobre a verdade. As próprias obras falam sobre a sabedoria. Isso não precisa ser confirmado por um líder, por um pastor, por um guia, por um mestre. As próprias obras, os próprios frutos denunciam a natureza da árvore. Mas quem está habilitado para ver? Se na religião dos homens parecem que todos são disciplinados a ter que perguntar, a ter que consultar, sob pena de serem considerados hereges. Minha amiga, fica aqui a minha opinião, viu? Que Deus te abençoe.